Mais um Papo de Aprovado começando, hoje com Diogo Bouzan, um cara que conseguiu aprovação na UFF, sem dúvidas o sonho de muita gente. E vai ser muito legal trazer Diogo para cá, porque pode ser que você já o conheça. Ele tem um canal no YouTube, está produzindo conteúdo muito bem, tem um perfil no Insta também que está crescendo legal. Então, assim, acho que você já pode conhecer esse cara. E aqui vai ser uma oportunidade de você conhecer em detalhes a trajetória dele inteira. E se você não conhece, cara, escuta aí, vá anotando, papel e caneta. Eu sei que você vai sair daqui muito inspirado ou inspirada. Diogo passou com a Enem em 2024 e se tudo der certo, pode ser você passando com a Enem em 2025, em 2026, vindo aqui gravar seu papo de aprovado. Vamos nessa, Diogão. Conta pra galera como é que foi essa preparação. Assim, como eu sempre falo, bicho, esse papo aqui ele é para inspirar quem tá na jornada. E eu acho que nada melhor para inspirar quem tá na jornada do que conhecer quem era Diogo lá atrás, sabe? Assim, entender mais do que o teu resultado, o teu êxito, ter passado, etc. Mas de onde é que você saiu? Como é que foi o início de tudo isso? Então, Certo. começa daí, cara. Como é que isso tudo começou? Do onde é que veio a medicina? Que cidade você morava? Como é que foi sua escola lá no ensino fundamental? Vai lá. Beleza. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Um prazer demais estar aqui dividindo esse espaço com vocês. E, cara, medicina começou para mim desde que eu era criança mesmo, sabe? Se você me perguntasse quando eu tinha 10 anos de idade, o que eu queria ser, era médico. Na minha escola, né, eu sou aqui da cidade de Ibaté, eu estudei o meu ensino fundamental inteiro no Objetivo, e a gente tinha sempre as feiras de ciências, né? E aí a Mas, gente sempre Baté, ajudou. deixa eu mergulhar nesse ponto. Você é de Baté. É São Ibaté. Paulo? Me conta Rio, Interior conta de aí. São Paulo, cara. Entre Tá, Araraquara e São Carlos, perto de Ribeirão Preto. tá, beleza. Então, assim, São Paulo, mas pertinho da divisa com o Rio já, né? Cara, então, depende. É meio longe, na verdade. Ribeirão Preto Tá, USP ali dá cerca de algumas horas daqui, sabe? Mas até o tá. Rio é meio longe ainda, né? Dá umas belas horas de viagem aí. Ah, Umas 10 você horas falou São daqui. Carlos, eu confundi com São José dos Campos, que é onde fica o Não, ITA. não, São Carlos. Isso, São Ah, Carlos. tá. São José dos Campos, que é perto do Rio, onde fica o ITA. Isso. Troquei as dos Não, fica interiores na paz. aqui. E aí, cara, você tava numa cidade legal, Baté é uma cidade que eu sei que não é pequena, né? Um interior, mas não é um interior pequeno. Tanto que tem um objetivo lá, como você falou, e, Sim, cara, o baita escola. E você fez sim. a sua base inteira por lá, então já. Eu sempre estudei aqui em Ibaté, no caso, né? Ibaté, perto de São Carlos aqui, a gente tem que, é uma cidade, se precisou de alguma coisa, vai para São Carlos. Mas o Ah, ensino fundamental, assim, eu fiz todo aqui na Escola do Objetivo aqui mesmo, sabe? Uma cidadezinha tem 30 e poucos mil habitantes. pô, E... então eu já achava que era maior, pô, achava que era maior, eu Não, juro. não, é pequenininho. 30 mil Ibaté, a habitantes, gente pô, brinca que se pequenininho, pô. perder é impossível. Não, nossa, você deve conhecer todo mundo da cidade, então. Não, todo mundo, cara. Aqui, quando que eu passei, tem a gente falando parabéns que eu nem conhecia, né? Ah, Que tava acredito, pô. falando, né? Inclusive, pô, vai lá. Por mais que seja um interior com 30 mil habitantes, é interior de São Paulo. Então, assim, São Paulo É, é São Paulo. é É, diferente, é diferente. normal e você tem, sei lá, um histórico bom aí de aprovados em medicina direto aí, de Baté ou pouca gente, Cara, cara? olha, daqui de Ibaté eu não sei. Assim, de medicina na federal, eu não, aqui não. De São Carlos, sim. São Carlos tem uma galera que eu conheço que passou. Naturalmente. Mas aqui da minha cidade, na minha cabeça, não, Então não me vem. então você Sim. foi, então você chamou a atenção aí em Baté. Chamei um pouquinho, cara, porque meus pais são Massa. professores, né? Sou filho de pais professores, então todo mundo conhecia meus pais, então me conhecia também, né? Meus pais, quando ficaram sabendo Caraca, da minha que aprovação, orgulho, falaram na bicho. Que escola, orgulho. então todo mundo soube, sabe? Foi bem legal, cara. Foi bem legal mesmo. Que massa, bicho, que massa. Aí tá, continua a história. Feira de Então, ciências, você sempre estava lá no gás, envolvido. tava. Quando que tinha trabalho sobre sistemas do corpo humano, nossa, adorava estudar aquilo. E uma vez, ainda no ensino fundamental, foi, acho que se eu não me engano, nono ano, depois de acabar de estudar todos os sistemas do corpo humano, né, minha professora, professora Paulinha, de biologia, ela levou a gente para na UFSCar, aqui do lado de São Carlos, para a gente conhecer os órgãos do corpo humano vendo ali mesmo, sabe? Laboratório de anatomia. E, cara, quando que eu vi aquilo ali, tinha um amigo que ficou meio assustado assim, eu estava em outro mundo, eu mergulhei naquilo ali, quis aprender tudo, o professor explicando, e eu vendo assim um órgão que eu estudava, vendo as artérias, puxando o nervo assim do corpo e vendo outra coisa mudar. Eu estava num mundo mágico, sabe? Para mim ali eu me realizei, eu vi que era esse caminho mesmo da biologia que eu queria do corpo humano, de entender sobre mais. E eu Esse também fui momento uma é bizarro, pessoa, né, bicho? nossa, cara, é um momento ali que ou você vai ou você foge, entendeu? Eu acho que é isso.
E eu sempre fui muito do esporte também, né? Eu faço taekwondo, sou faixa preta no taekwondo, sempre fiz academia, corro, gosto de correr. Caraca, tu é faixa preta, bicho. Sou segundo dan, cara. Eu luto faz 8 anos, mais ou menos. Então, o Caraca. esporte sempre esteve comigo, sabe? E aí, conheço um cara, não sei se você conhece, Paulo Musi. Que é isso? O Pô, cara que me levou pra medicina. entendeu? E me levou também, me inspirava. Tanto que ele veio aqui numa palestra em São Carlos, eu fui, e o meu nome na camisa atrás do terceirão era Diogo Musi, por conta de eu ter medicina e por conta da gente sempre brincar, assim, que a galera na academia me chama de Musi, entendeu? Brincando, ainda mais agora na medicina. Então, a medicina foi uma coisa para mim que eu tinha uma ideia, mas que foi sendo construído com vários eventos, assim, na minha vida, sabe? De estar muito presente, realmente, com outras pessoas. Sempre gostei muito de ajudar, tanto que esse é o meu intuito do canal do YouTube, da página do Instagram, é compartilhar o que eu aprendi nesses anos para a galera. E aí, no ensino médio, né, depois do fundamental, aí eu fui realmente estudar em São Carlos, por conta de ter um ensino médio mais forte, fui estudar no ângulo, fiz meu ensino médio inteiro lá. E meu primeiro e meu segundo ano eu fiz online por conta da pandemia, né? Mas Bom, sempre eu tenho uma segui a pergunta aqui medicina. nesse momento. Essa tua transição, você estava tipo, numa escola objetivo, mas em Sim, Baté, estava bem menor. E sim, você queria medicina e tal. Cara, foi para cidade grande, que por mais que não seja a capital, São Carlos tem UFSCar lá, cidade grande mesmo. E aí é. você foi para lá. Você sentiu um baque, bicho, nessa mudança de ir para um ensino médio numa cidade maior, no ângulo? Ou Cara, eu você estava senti. com uma base legal já do objetivo lá em Baté? Então, não, eu senti um baque meio forte mesmo, sabe? De mudança, assim, de ensino. Eu achava, tanto que era uma coisa que eu até conversei com o professor de português daqui do Objetivo, porque ele trabalhava aqui no Objetivo e trabalhava no ângulo, só que de Araraquara também. E na época que eu fui para lá, eu lembro que eu assustei um pouco assim, com as matérias, com tudo. Eu achava que era ritmo de ensino médio, né? Mas eu senti que o ensino era diferente mesmo, tinham propósitos um pouco diferentes. Então, eu acho que ingressou um pouco nesse ensino médio também, né? Por ter uma outra carga horária. Mas eu senti um baque ali para estudar, principalmente, por exemplo, matemática, que era a minha pedra no sapato, matemática e linguagem, sabe? Então, eu senti realmente um baque, sim, demorou um pouquinho para engrenar. Cara, e assim, eu pergunto isso porque eu sempre gosto de falar que, assim, o aluno pode passar direto do terceiro e passar até rápido no primeiro ano de cursinho, eventualmente. Isso acontece. Eu mesmo passei no meu primeiro ano de cursinho. Só que esse cara que passa direto do terceiro ao primeiro ano de cursinho, a preparação desse cara começou antes. Esse Sim, cara realmente começou uma preparação ou no primeiro já, ou no segundo. Foi muito meu caso. Assim. Comecei no meu segundo ano de ensino médio. Só que eu bati cabeça pra caramba, tive burnout, foi horrível. Mas eu não deixei de começar, pô, comecei. E assim, é sempre aquela questão, às vezes você aprende muito errando muito. E foi o sim. meu caso no meu primeiro ano estudando. Então, assim, eu passei no meu primeiro ano de cursinho, mas era como se fosse meu terceiro ano estudando, porque foi meu segundo ano no foco, meu terceiro e meu primeiro ano de cursinho. Para você, então, cara, seu primeiro ano do ensino médio já foi outra parada, Foi. outro nível de cobrança e uma dedicação muito mais pesada do que na base, né? Cara, foi, só que aí que tá uma coisa muito interessante. Você falou uma coisa que me tocou também, porque tem um pouco da minha história. Eu ri muito, cara, no ensino médio. Eu estudava para tirar 10 na prova, tá entendendo? E aí, quando que eu comecei a aprender um pouco mais sobre o mundo do vestibular, quando que eu fui prestar realmente o Enem valendo no terceiro ano do ensino médio, aí eu vi que a coisa era diferente. Eu vi que eu era um aluno nota 9, nota 10, mas no vestibular eu não me destacava o tanto quanto um aluno que estudava menos que eu se destacava. E aí Isso eu você só comecei percebeu no terceiro ano, no terceirão. terceiro ano. Porque no meu primeiro e meu segundo ano eu fiz o estudo online. E assim, eu estudava mesmo, eu não deixava só a aula ligada lá e tudo mais. Mas não era um estudo tão sério quanto a medicina demandava, sabe? Só que meu ensino fundamental, por exemplo, eu sempre fiz muito bem. E aí no terceirão, aí eu tinha, não, quero medicina, beleza. E comecei a estudar. Só que aí que tá, por eu morar em outra cidade, eu ia de van, por exemplo, para a escola. E quando que eu continuei no terceirão lá, né? Mudei de cidade para estudar. Eu não parei o taekwondo, eu não parei a academia. E a minha escola tinha uma rotina um pouco assim apertada no quesito de aulas. Você tinha Então aula tinha tarde, né, lá, bicho? É bem normal no é, ângulo, né? tinha até aula à tarde. Então, tipo assim, tinha dia que tinha aula à tarde, cara, a gente acabava a aula, ia para educação física, eu chegava em casa, ia para academia, voltava, estudava para prova, dormia para outro dia. E acordava às 5 da manhã para pegar a van, sabe? Então eu fiquei o ano inteiro, cara, dormindo cerca de 5 a 6 horas. Eu cheguei no fim do ano esgotadaço, cara, esgotadaço mesmo, sabe? Não estava pronto, não E, estava pronto. e por mais que você dormisse somente 5 a 6 horas, o seu estudo individual
líquido, que é o que realmente faz você consolidar e aprender, era 3 horas por dia no máximo, né? Ah, não, era menor, cara, porque a gente ia pra aula, entendeu? Menor Não dá. ainda. Ah, assim, se você for para ver realmente o que a gente retia, o que eu estudei, por exemplo, nos meus anos de cursinho, o estudo líquido mesmo, líquido, era muito maior do que eu fiz no ensino médio, mesmo vendo muitas aulas e fazendo os exercícios propostos pelo professor, sabe? Eu não tinha autonomia, cara. Então eu fazia o que a escola me passava. Aula, questão, ali, confiava nas revisões de fim de ano que o pessoal ia fazer, não fazia tantos simulados em casa, fazia quando a escola ofertava, ia lá para fazer. Então não tinha autonomia. Então o líquido mesmo, eu não sei aqui falar um número, mas era pouco, não era bruto assim mesmo de Sim. sentar e vou fazer essa simulada aqui e pronto, entendeu? Caraca, bicho, isso é muito doido, né? Assim, É, porque você, assim, eu faço a seguinte analogia. Era como se você fosse uma mola só tracionando. Só tracionando, exatamente. só tracionando. Perfeito. Tipo, zero resultado. Perfeito. Nulo, Era isso. zero, mas assim, tracionando, tracionando, tracionando. Aí, cara, beleza. Não deu frutos porque você não tinha espaço para soltar a mola, porque você não Sim. estudava, tipo, você tinha muita aula. Mas algo que eu assim, gosto de deixar é que imagino eu que quando você começou mesmo no cursinho, você já tinha uma capacidade de estudo muito foda, né? Tipo, Tinha. você conseguia Cara, aguentar muito estudo já, né? eu sempre fui aquele cara que falou: ah, você precisa estudar hoje isso, isso, isso daqui. Eu fazia tudo que eu precisava fazer, sabe? Às vezes eu não tinha a autonomia de ver e saber se eu estava fazendo de uma melhor maneira possível. Mas se me falasse, preciso fazer 100 questões hoje, eu daria um jeito de fazer as 100 questões, tá entendendo? Eu faria aquilo ali de alguma forma. Isso acho que é Foda. muito também por conta do ambiente que eu cresci na luta, sabe? De você ter um Não, objetivo e correr atrás daquilo, porque é cara. pegado, cara, sabe? Cabeça, Então a eu cabeça de lutador tava desde o tava. início ali no presente, cara. Que foda, pô. Isso é, E, eu e acho é muito muito massa aí. Não, e é muito interessante porque o Taekwondo me ajudou a ser aprovado, cara, principalmente no quesito de preparo emocional, preparo mental. Nesse último ano de cursinho, né? Mas enfim, antes de falar do último ano de cursinho, eu vou falar do primeiro ano. Eu fiz 2 anos de cursinho, né? E meu primeiro Antes ano da de gente ir para os cursinho. anos de cursinho, me lembra só, Diogo, e não sei se você vai ter isso de cabeça. Seu terceiro ano do ensino médio, Sim, você foi como na prova do Enem? eu anotei tudo aqui, ó. Tá tudo separadinho Aê, aqui, gigante. nota, tudo bonitinho, eu fiz aqui. Vai lá. Ó, no meu, eu vou começar falando de treineiro. Eu fiz no segundo ano do ensino médio. Eu tive uma nota ali aproximada de 692 pontos de média simples. Aí no Tá. meu terceiro ano do ensino médio, eu fiz uma média de 711 pontos com o Enem de Tá. 2022. Tu lembra teu número de acertos do segundo e do terceiro? Não, né? Não, o número de acertos eu não lembro. Mas eu, assim, Ah, em 2022 eu fiz próximo de 130, mais ou menos, ali, se eu não me engano. Não sei o número exato, mas foi mais ou menos isso. Um pouco menos ainda, eu acho, se eu não me engano. isso 130 foi seu terceiro ano de ensino médio, é isso? Terceiro ano do ensino médio, a prova do Enem de 2022. 2022, Foi faixa de próximo, 130. abaixo de Beleza. 130. Beleza. Você vê que é um resultado que, assim, para a medicina fica muito distante. Aí, primeiro Fica. ano de cursinho, cara, como é que foi? Então, meu primeiro ano de cursinho, eu comecei a pensar que o que me atrapalhou muito foi a questão do sono, né? De ter dormido muito pouco, de ter chegado para fazer a prova esgotado e tudo mais. Nesse ano, eu quase mudei meu curso, eu quase fui ingressei em nutrição, que eu tinha passado também, nutrição e direito, que eram minhas duas outras opções. Então, eu fiquei meio assim, foi muito difícil decidir, mas eu acho que quando que é para você fazer uma coisa, cara, os caminhos se abrem para você fazer aquilo, sabe? Então, aconteceu um monte de coisa que eu desisti da nutrição, desisti desses outros cursos e dei all-in na medicina. E quando eu dei all-in na medicina, eu achava que eu precisava só estudar para o cursinho. Então, academia, taekwondo, que eu faço, eu diminui muito, cara. Tempo de qualidade, assim, eu foquei 100% no cursinho, né? Eu anotei aqui para lembrar que no meu primeiro ano de cursinho foi com muito esforço, mas sem inteligência, entendeu? Eu fazia o que precisava ser feito, mas eu não fazia da melhor maneira possível. Mas eu comecei a estudar online, por exemplo. Comecei a cuidar um pouco mais do meu sono, para dormir um pouco mais. Só que não foi um estudo de qualidade, cara. Eu fazia simulados, mas eu não via os erros como oportunidade para melhorar, E, sabe? Eu Diogo, fazia... uma pergunta em cima desse primeiro ano de cursinho, justamente sobre o simulado. Você Sim, fazia, porque, pô, seu primeiro ano de cursinho foi 2023, então, assim, sim, já era um momento da história do Enem que a galera sabia que o simulado era importante e tal. sim. Mas o quanto você fazia e o quanto você corrigia? Vamos lá, Eu melhorando fazia a um, pergunta. eu fazia um por Conta aí. semana. Isso eu sempre tive comigo de quando eu comecei a estudar em casa, que foi o primeiro ano de cursinho, sempre fiz um simulado por semana. Só que eu não dava tanta atenção assim, para correção, sabe? Eu achava que a revisão era muito mais importante do que você corrigir os seus erros, Você não sabe? entendia que a revisão era a correção de erros do simulado, né?
eu não via que o erro era o que ia me colocar para dentro da faculdade, tá entendendo? Eu não via que pegar ali e corrigir realmente o que eu precisava corrigir, revisar com base em cima daquilo, era mais importante do que eu ver o cronograma de revisão do cursinho, entendeu? Cara, E, isso é inclusive, nesse muito primeiro ano de cursinho, interessante. eu também fiz, então, eu também fiz com o ângulo, né, e foi mais aula, cara, foi mais aula, e aquele negócio, sem autonomia de novo, eu confiava no cronograma de tudo que era proposto para mim, entendeu? Então, esse estudo por conta própria é mais difícil, entendeu? E precisava de um norte para começar a fazer isso. E aí eu não passei em 2023 também. Só que aqui eu tive uma evolução legal. Eu fiz 756 pontos de média simples. Já deu uma subidinha ali nos acertos. Mas eu achei que eu errei muito, cara, porque nesse ano eu só fiz aquilo e eu não fui para a prova com um mental muito bom, por exemplo. Eu tinha conteúdo, mas não tinha estratégia de prova. Eu tinha conteúdo, mas eu não estava disposto para fazer a prova do Enem, descansado para fazer a prova do Enem, o tanto quanto eu deveria, que a medicina demanda, sabe? E aí não deu de novo nesse primeiro ano de cursinho. Cara, perfeito, assim, é o famoso ano de cursinho da manada ali, padrão. Você, Era, cara, cara, acertou pra perfeito. Era caramba. exatamente isso. E ó, você acertou pra Exatamente. caramba de ter feito já online, né? Porque Sim. você conseguiu terminar o cronograma, imagino. Conseguiu, né? Terminar o cronograma sem Consegui. atrasar. Tudinho, Então, tudinho, assim, tudinho. já, você vê que só de estar online você já deu um acerto, porque você já ganhou mais tempo. Sim, Mas faltou, assim, afiar o machado ali, aquele esmero final, que geralmente você uhum. consegue tendo mais um cuidado com estratégia, às vezes nem tendo mentor necessariamente, mas, tipo, cara, buscando conteúdo sobre isso, enfim. Sim, Aí, 750 de média. Você tava foi. ali bem, mas, porra, uma evolução não tão considerável ainda. Sim. Como é que foi? Ah, não, não, Ainda você não saiu deu. de 710, né, para um 750, né? 2022, isso mesmo. Você deu 40, Pô, beleza. 40 e poucos pontos de média simples ali, se for ver, né, sem Tá, não, considerar o beleza. arredondado, sabe? Aí já tem um salto legal, fruto de quem conseguiu bater o cronograma com calma, porque você não tinha nem tempo de estudar, né, no seu terceiro ano de ensino médio, então, tipo, Foi. você deu mais espaço para a parada acontecer. Massa. Sim, foi. E vamos lá, 2024 veio. O que é que você mudou? O que é que você fez igual? Conta aí. Cara, eu perguntei pra mim o que que eu precisava aprender para aprender, tá entendendo? Eu pensei antes de estudar, eu tirei um mês para pensar que a aprovação ela é muito multifatorial. Não depende só de você ver aula, fazer revisão, fazer questão e fazer simulado. Isso todo mundo faz. Tem coisas ali por trás que você precisa descobrir. Li muito Augusto Cury, tá entendendo? Para entender como treinar seu cérebro para provas, como controlar a parte emocional, enfim. Comecei a entender como que o meu corpo funcionava. Conteúdo da M pra caramba no YouTube. Né? Eu ia te E aí perguntar isso foi. agora, cara. Tu descobriu a Amy em que momento aí? No YouTube. Eu descobri você num vídeo do Shorts, cara. Falando sobre Meu aprovação para bicho. medicina. E isso no final de 23 ou já em 24? Foi no comecinho de 24. Comecinho de 24, finalzinho de Caraca, bicho, 23 que ali, mais ou coisa. E menos. a gente focava zero no YouTube na época, mas que bom que o algoritmo já mandou lá. Cara, se eu não me engano, ou foi um Shorts no YouTube. Eu sei que foi algum videozinho curto. Eu não lembro agora Tá. certinho onde que era. Mas foi nessa época que eu comecei a parar para aprender como aprender. E aí eu fui pesquisando muito, acho que algum vídeo, não lembro aonde, mas o algoritmo me mandou, né? E aí foi aí que eu comecei a entender um pouco mais da minha biologia, do meu corpo, do que eu precisava para melhorar, e parei um mês para refletir isso, cara, sem estudar, sabe? Então, aí, depois de refletir muito o que eu tinha errado, eu escrevia todos os meus erros mesmo numa agendinha, falei, cara, fiz isso, isso, isso de errado. Conversei com um amigo meu que tinha conseguido passar em medicina, né, em 2022, troquei muita ideia com ele, na UFSCar aqui do lado, vi um monte de depoimento pessoal que demorou 6 anos, 5 anos, 4 anos, 2 anos e 1 ano do cursinho, para ver o que cada um tinha feito, ver quais são os acertos em comum, quais foram os erros em comum, até que eu comecei a estudar em janeiro. Eu falei, cara, acho que um diferencial vai ser estudar antes. A galera geralmente começa a estudar em fevereiro. Estudei online de novo, só que eu mudei tudo. Mudei as plataformas, enfim. E foi uma mudança muito legal, porque foi o ano que eu mais estudei, mas que eu mais estudei com qualidade. E uma das coisas que eu não abdiquei mão foi do esporte, foi do exercício físico e principalmente do taekwondo. Eu via que treinar o mental, né, é muito importante ali para a prova, além de você só saber conteúdo. Então, nesse ano, eu comecei a ir para mais competição de taekwondo, comecei a estar mais integrado com o esporte para treinar a pressão. Porque, cara, pra você subir num Ah, tatame para lutar, a galera te vendo, é muita pressão. Na hora da prova é uma pressão similar. Então, eu pensei isso, sabe? cacete, boy, que genial, man, que massa. Porque 23 você não fez isso, só fazia Não. treinar de boa ali, em paz. É, eu achava que era o estudo era 100% e o restante eu teria que levar na barriga.
tá entendendo? E aí, quando que eu vi que isso não era o ideal, aí eu parei de fazer isso, mudei, demorou para eu me tocar isso, né? Porque tem muita gente aí que você mais encontra falando que você tem que dar all-in mesmo e pronto, sabe? Mas para mim isso não funcionou. Cara, que reflexão inteligente, assim, dar esse Foi passo bem legal, cara. de, sei lá, se ver como um atleta profissional quase para competição, enfim, se desafiar mais. Foda, É. fodão. E aí, cara, beleza. Você fez esse ano de 24, eu queria só retomar nesse ponto. Você Uhum. mudou o cursinho, fez o mesmo isolado online. O que é que você fez em 24, assim, além do esporte, do taekwondo, de um modo mais profissional? Ah, tá. Eu troquei todos os cursinhos, cara. Eu nunca repeti cursinho. Eu nunca gostei de, fiz um ano, vou fazer a mesma plataforma, com os mesmos professores, com as aulas parecidas, com questões parecidas. Eu sempre falei assim, se vier Isso. para mudar, vou mudar tudo, sabe? E foi o que eu fiz, Não, cara. não, não. E eu diria duas coisas. Não, não acho que é nem somente, tipo, se for para mudar, vamos mudar tudo. Acho que é a lógica de, porra, passei um ano como professor, vi as aulas, fiz as questões. Pô, eu absorvi com ele o que eu tinha para absorver. É diferente se eventualmente você pagou o cursinho e, sei lá, você teve vários imprevistos e não conseguiu cumprir ali, mas Ah, você viu que sim. aquele professor era bom, você gostou, não, beleza, meu segundo ano aqui eu vou dar uma chance, vou fazer direito agora. Mas se Sim. você teve um ano bom e matou o cronograma do professor, fez a lista, etc. Cara, no próximo ano do cursinho, não faria muito mais sentido ganhar mais perspectiva, conhecer uma nova abordagem, se aprofundar. Tipo, se- o grande problema até é você ir para esse segundo ano e ficar cansado, porque é Exato. tudo igual. Porque é tudo igual. Exatamente. Então, assim, que massa que você teve essa visão. Eu sempre bato nessa tecla. Até para alunos da EM mesmo, eu falo, cara, você fez a EM ano passado, sei lá, fez Química com o Rodolfo, pô, vai fazer Michel esse ano lá no Ferreto, para ganhar uma abordagem nova. Ah, fez Ferreto ano passado, cara, não faz Michel de novo, venha pra EM, faz Rodolfo agora. Tipo, ganhar essa perspectiva. Então, assim, que massa, cara. E eu queria muito entrar nesse ponto, Diogo. O que é que tu fez? Pode comentar, cara. Assim, acho que isso vai ajudar a galera que tá em casa, porque foi um ano muito bom, né? Você teve resultado. Nos 2 anos até, cara. O que é que você fez? Conta aí. Cara, então, eu acho que, você, por exemplo, você falou do cursinho de mudar. Eu acho que exatamente muito isso que você falou. Depende de como que você utilizou todas as ferramentas do cursinho. Se você realmente viu a aula, fez os exercícios propostos e você falhou porque você não conseguiu passar, eu acho que vale pensar se compensa trocar. Porque ainda a prova do Enem é uma prova muito contextualizada, né? Então, quando que você vê o mesmo assunto, mas com abordagens diferentes, por professores diferentes, eu acho que isso te enriquece muito, porque você pega outras formas de raciocínio. Mas, além de ter trocado todas as plataformas, né, eu peguei todas as plataformas isoladas, né, se você quiser depois eu até falo quais que eu peguei, mas eu virei mais o meu próprio professor, assim. Eu gostava de ter o professor como um guia para mim dar o material teórico, mas quem tinha que entender era eu, sabe? Então eu via todo aquele conteúdo e fazia muito free recall, por exemplo, acabava a aula, eu tentava lembrar tudo aquilo que o professor falava, e no fim da semana, depois que eu fazia um simulado, eu fazia isso de todas as aulas que eu tive na semana inteira. Eu ficava assim, umas coisas de 3 horas sentado aqui no sofá do escritório, com um tablet, para ter um guia de todas as aulas que eu tive, e me explicando cada aula bonitinha toda semana, sabe? Isso foi um método de revisão para mim muito pesado, cara. Eu cheguei no fim do ano, estava cansado mesmo, mas um cansaço bom, sabe? Porque eu pegava um assunto e eu lembrava do conteúdo. Eu sabia o que fazer, sabe? Isso é muito gratificante, cara, muito mesmo. Tá mutado, Pedrão. Tava mutado aqui. Cara, que massa, Diogo, assim, essa autonomia que você quis Pô, colocar no seu ano, sem dúvidas é o que estava por trás do resultado. E assim, eu olho e eu consigo ver muito do que a gente fala dentro da AM, né, sendo aplicado na prática, mesmo por você que não estava com mentor, não estava dentro da AM, mas já estava tipo botando em prática o que a gente vai tá, falando ali nas tá. lives, nos conteúdos, né, bicho? Eu fui, acho que essa autonomia foi, acho que me salvou um pouquinho, sabe? De tanto ter visto que eu não tive autonomia nos anos anteriores, foi o principal ponto que eu falei, cara, preciso melhorar isso daqui. Eu acho que tem muita gente que estuda bastante, se esforça muito, mas não para refletir o que precisa fazer para melhorar, sabe? E é difícil você realmente ver os seus próprios erros. Então, eu sempre tive uma boa base de apoio também, de amigos que estudavam, para me dar um toque, falando, cara, será que você não está fazendo errado? Será que você está no caminho certo para estudar tal conteúdo? Né? E olhar realmente para os meus erros como uma oportunidade para melhorar. Eu comecei a ver o erro como uma folha que alguém me dava e falava, não, cara, você precisa corrigir isso e isso aqui para você entrar na faculdade, entendeu?
E eu comecei a ser muito minucioso, muito criterioso com isso. Fiz muita revisão também, bloco por questão, mas eu tentava sempre, por exemplo, uma coisa que me ajudava muito nas aulas era não deixar o conteúdo disperso. Então, sei lá, se eu vi briófitas numa aula de semana passada e pteridófitas nessa aula de hoje, eu sempre tentava fazer relações entre os conteúdos, sabe? Eu nunca me esqueci um dia que eu estava estudando física, o professor estava falando sobre efeito fotoelétrico, e aí eu olhei aqui para fora de casa, vi uma planta, estava de dia, falei, caramba, como que eu posso relacionar o efeito fotoelétrico com a fotossíntese? Sabe? Então, isso, e vindo fazendo relações entre os conteúdos, isso acho que enobrece muito o estudo. Realmente fixa o conhecimento que você se aprende, sabe? Cara, muito massa, bicho. Sim, você estava aplicando ali meio que um método de revisão entre as aulas, Foi. fazendo muito simulado, corrigindo muito erro. Tipo, isso é muito legal de ver. Você foi ativo, né? Você não ficou passivo no Foi. processo, você não deixou na responsabilidade do cursinho que você ia fazer, do professor que você tinha. Enfim, Sim, e é disso que, né, veio o resultado. E foi. aí, Diogão, vamos lá, assim, para números, cara. Como é que foi o resultado em 2024? Número de acertos em cada área, média simples, conta aí. Cara, eu fiz a média simples de 797,42 pontos. Quando que eu vi essa média, eu falei, caramba, não acredito que eu não passei dos 800 pontos. Eu tenho um vídeo gravado no meu celular vendo o resultado do Enem e eu fiquei frustrado, cara. Quando que eu somei ali não deu os 800 pontos de média simples, eu fiquei muito, falei, não, tem que fazer o tanto de cursinho agora. Fiquei triste mesmo, sabe? Foi tenso, cara. Cara, porque para a região que você queria, a média é 800 mesmo, né? A média simples você tem que bater nos 800. Mas isso ainda que na TRI foi legal. Eu fiz 155 pontos no Enem e deu uma ajudada boa, assim, porque teve uma galera que fez 155 pontos que eu tava vendo que ficou abaixo de 780 de média, sabe? Eu ia Então, falar isso agora, meu, eu ia falar isso né, agora. Tua redação foi quanto? 960. Ah, pô, foi uma belíssima redação, então Foi. assim, que bom Foi. que deu para isso. E, cara, tu lembra dos teus acertos de natureza e matemática? Lembro, natureza eu fiz 34. Eu fiquei bem chateado, sem contar no lado. E matemática eu fiz 38. 38 pontos. A minha TRI em matemática foi tipo 864 pontos, em natureza foi 750 e alguma coisa. Então, teoricamente, eu fui um pouco coerente ainda assim, sabe? Mas o que me Eu ia falar salvou isso, mesmo foi o dia. sua natureza foi foda. Pô, foi foda. Foi bem coerente, cara. 750. Que massa, Foi que bem massa. coerente. Tá. E aí, bicho, com essa nota foi caçar, né? Porque, tipo, você não passou direto na primeira chamada, né? Na UF eu fiquei para a segunda chamada. Eu arrisquei, na verdade, porque eu tinha nota para passar na planilha lá, né, no resultado final, dava para passar, depois que eu vi, dava para passar em 57 na primeira chamada, sabe? Só que eu arrisquei na UF por conta da faculdade, da infraestrutura do curso e tudo mais, né? E porque o meu foco primeiro era o UFSCar, aqui do lado. E na UFSCar, por conta da média ponderada lá, ela jogava minha nota para baixo ainda, eu ficava com 796 lá. Aí eu falei, cara, muito arriscado competindo isso daqui na terceira chamada, quarta chamada. Aí eu deixei na UF por conta da faculdade. No primeiro dia eu estava na posição 65, se eu não me engano. No último eu estava na 83, velho. E aí na lista da segunda chamada, quando eu fui convocado, eu fiquei em segundo lugar. Foi bem difícil deixar a nota lá, mas foi um risco que eu quis tomar, sabe? Eu estava disposto, se precisa, a fazer mais um ano de cursinho para passar, entendeu? Massa, Mas o cara. que me salvou mesmo foi o primeiro dia, cara. Eu fiz 41 em linguagens e 42 de humanas. Então, foi Cara, o que colocou ali. não, nota muito foda no primeiro dia. É, e, assim, a gente já falou um pouco sobre, mas imagino que você fez muito simulado do dia um e corrigiu muito erro também, né, Foi, bicho, ao longo desse ano. foi. Foi porque linguagens eu não entendia. Se for ver, por exemplo, meus aceitos em linguagens, na primeira vez que eu fiz Enem, eu fiz tipo 598 pontos. Aí depois no terceiro ano eu fiz 602, aí depois 610. Então foi, assim, evolução de 5 em 5 pontos. Eu falei, não, eu preciso entender isso daqui, sabe? Eu preciso ver aqui. E aí, nesse ano, eu fiz 691,5 em linguagens. Fiquei triste ainda que não passei, não passei de 700 pontos, com 40 a mais, mas se eu tivesse errado uma questão, cara, provavelmente eu estaria fora da UF. Então, eu acertei o que eu precisava ali para conseguir Total, passar, né, bicho? entendeu? Total, bicho, total. E, cara, esse aprender linguagens, vamos falar dele, acho que vale a pena pegar esse ponto para finalizar. Vale Você, bastante. você fez
Você fez o quê, cara, para entender a prova, de fato, em linguagens? Cara, de linguagens eu precisei mergulhar nas competências e habilidades da prova. Eu precisei entender como que a prova era construída, porque eu acho que assim, o Enem, em cima da matriz, você meio que aprende as habilidades sem se dar conta. Não é uma coisa ativa do tipo, eu vou ler primeiro a competência e essa habilidade tal, tal, tal e tal. Você vendo a aula, fazendo as questões, meio que isso fica com você. Isso em matemática, em humanas. Para mim, isso ficava assim. Agora, em linguagens, não ia. Não ia, meu acerto não subia, não passava os 33 nos simulados. Então, eu conheci o curso do professor Felipe Pereira, de linguagens, e aí mergulhei. Aí fui para dentro, assim, foi meio difícil ainda de me convencer um pouquinho de como que a prova do Enem era. Eu falei, não, não é possível que o Enem quer que eu saiba disso daqui aqui agora, sabe? Para mim, eu estava mais certo que a prova. E aí, quando que eu parei de pensar nisso e falei, não, eu preciso tirar todo o preconceito que eu tenho aqui, aprender do zero a linguagem que eu não sei, senão eu não vou passar. Aí foi quando que eu tive minha evolução, quando eu comecei a acertar mais 40. Teve um simulado que eu fechei a prova, fiz 45 de 45 em linguagens. Demorou muito. Eu estudei o ano inteiro, fui ver resultado só no fim do ano, sabe? Mas foi o que eu precisava ter feito, cara. Cara, que massa, assim. E você falou algo que o que eu mais escuto de quem fez mais 40 agora há pouco. É, tipo, fui entender as competências e habilidades da prova de linguagens. E aí a prova Eu acho ficou que é a primeira clara, coisa, eu passei a entender a prova e veio 40 mais em linguagens e humanas também. né? Então, assim, recomendação muito boa para quem está aí de casa que sofre com essas áreas. Estude a prova pelas competências e pelas habilidades dela. Cara, é crucial. Tinha questão assim na prova, que é aquela questão da máscara lá. Eu li o enunciado, eu li todas as alternativas, instintivamente eu marquei a certa, sabe? Porque eu tava condicionado para aquilo já, sabe? Eu tinha estudado muito, tinha feito muitas questões daquilo, então era como se eu já sabia que a resposta estivesse ali. Óbvio que eu não consegui acertar todas, teve 4 ali que eu não acertei, mas era bater o olho e saber, mas eu não lembrava, essa aqui é habilidade tal e tal e tal. Mas eu tinha estudado tantas habilidades que meio que estava em mim já, entendeu? Então eu sabia como lidar ali com qualquer questão que visse, porque eu sabia que o conteúdo seria novo, mas a habilidade seria a mesma. Então, pouco importava o que viesse, sabe? Brabo, brabo demais, brabo demais. Foi isso. Cara, a aprovação veio, medicina UFF começam quando as aulas, bicho? Segundo semestre só, né? Entrei no segundo semestre, só em agosto, só tem um tempinho ainda para Cara, planejar. que massa. Tem um tempinho para gravar muito vídeo, ajudar muita gente aí que tá na preparação. É o Sem propósito. dúvidas, sem dúvidas, assim, Diogo vai devolver demais, 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 demais. Se tudo der certo, em breve, mentor aqui na AM. Mas, Amém, se cara, Deus, se Deus amém. quiser. Eu tô muito animado para isso, É o cara. propósito. E para quem não te conhece ainda, Diogo, como é que a galera pode te encontrar nas redes sociais, bicho? Fala aí seu arroba, Cara, seu canal do o YouTube. Instagram é o Diogo Bolzan. E no YouTube, só pesquisar lá Diogo Bolzan também que aparece. Uma coisa Diogo Bolzan Enem. Tem 8 vídeos lá. Inclusive, tem mais um que está indo para o ar agora, né? Boa. Mas tem muito conteúdo ali que eu acho que eu conto muito da minha trajetória, dos pontos que eu queria que tivessem me falado quando que eu estava ali no começo do ensino médio ainda, sabendo que queria medicina, mas eu sabendo como chegar, sabe? Então, ter um norte assim, com muito conteúdo que vocês estão produzindo pela internet agora, acho que esclarece muito, sabe? O conteúdo de vocês é muito rico, então quem quer realmente corre atrás e faz, sabe? Não, cara, você falou uma parada muito forte, assim. A gente faz um conteúdo na AM para treinar você para ser seu próprio mentor. Ponto final. Tipo, se Exato. financeiramente cabe, você tá livre, orçamento folgado, você paga para a AM para você ter um mentor que passa pelo treinamento da AM para que ele faça por você. Mas você pode ser o seu próprio mentor. E aqui na AM, cara, você aprende essa parada inteira. Então, assim, é algo que a gente faz muita questão de deixar muito claro. A gente não fica inventando coisa para tornar a metodologia mais complexa e parecer que você tem que fazer a mentoria para conseguir entender como estudar da forma. Cara, sério, isso é patético. Inclusive, a mentoria surgiu porque eu tinha raiva disso. Cara, tipo, no meu tempo, tipo, quem ensinava estratégia de estudos no YouTube era inventando nome, era uma coisa super complexa. Isso que fala, bicho, você olhar e fazer, nossa, por que esse cara Pelo amor parece de ser tão Deus. genial e ele me faz parecer tão tapado? A forma como ele explica parece que eu sou um grande tapado e que eu tenho que pagar o curso dele para aprender estratégia de estudos. E ninguém tinha mentoria individual, era sempre uma parada só de vídeo. Então, assim, a AM surgiu para resolver esses pontos. E é muito foda ver a história de Diogo, porque você é alguém que, tipo, só seguia a AM, acompanhava o conteúdo, fazia tudo sozinho, e hoje em dia, cara, você tem uma equipe de mentoria, 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 você tem
Cara, já conseguiu afiar muito o machado ali, fazer uma preparação assertiva, passou. E o mais legal, assim, para terminar minha fala aqui, depois do Enem, né, você veio e se matriculou na AM, tipo, porque, pô, acho que você já acompanhava, já confiava, e quis nesse Plenamente. ano, se precisasse de mais um ano, ter um mentor individual, né? E Cara, na assim, verdade, eu comecei até a estudar, sabe? Eu fiz a mentoria, fiz 2 mentorias com o Gustavo Costa, cara muito bom. mentira, man. Ele Eu nem sabia isso, fiz, que cara. você fez 2 chamadas. Você entrou em dezembro, então. Entrei na turma de dezembro. Caraca, Primeira coisa, bicho. quando eu comecei a consumir ali os conteúdos antes, vi os simulados do ano passado de vocês, falei, não, aqui é diferenciado, aqui é muito, é tudo que eu precisava e mais um pouco, caso eu tivesse que fazer Muito mais um ano de organizado. curso. Foi, Muito totalmente. organizado para ser prático para você. Totalmente. E aí eu vi todas as aulas lá do módulo e tudo mais, qual que era o propósito, achei muito interessante. E foi legal, cara, foi legal, na verdade, ter essa experiência de começar a estudar sem saber se eu fosse aprovado, porque para mim a aprovação ela viria, era só questão de tempo, entendeu? Então, se eu tivesse que fazer mais um ano de cursinho, eu ia fazer e tinha certeza que eu estaria muito bem acompanhado por vocês, sabe? Foda. Que sensacional. Sensacional. Diogo, meu amigo, do meu lado, só agradecer, tanto pela audiência lá atrás, né, pela confiança quando você virou aluno em dezembro, caso você precisar de mais um ano, e agora, pô, pela parceria, por ter vindo aqui gravar, compartilhar a tua história com a nossa audiência, inspirar quem está na jornada. E assim, se tudo der certo por esse próximo passo que virá, ter você aqui na equipe, para, Amém. cara, Estarei esperando ter o uma convite. jornada de 6 anos muito foda, com a capacidade de se dedicar muito bem à medicina, sem se preocupar com nada, e sabendo que vai, dentro da M, poder ter todas as nossas ferramentas, todo o nosso apoio, para prestar as melhores mentorias, né, assim, e agregar, desenvolver, ajudar muita gente que está na jornada. Que massa, cara. Aquele post que você fez no Instagram de mudar a educação, né? Eu achei que me tocou muito porque é um propósito que eu tenho. Eu acho que ser médico é muito mais do que você só dar plantão, sabe? É você ver o outro bem. E eu acho que isso E, começa antes da faculdade. Eu acho que você pode fazer isso agora, sabe? cara, não, eu falo demais, eu parei a medicina, mas assim, eu continuei na saúde, porque quando a gente olha esse país, cara, o problema dele tá na falta, tipo, os problemas de saúde do nosso país estão na falta de educação da nossa população, tá ligado? É, Totalmente. é, um, é uma coisa que tá muito intrínseca à outra. E Tá. assim, hoje eu olho e faço, putz, que legal que a gente tá conseguindo fazer isso, cara, a gente pouquíssimo aproveitava a mão de obra hiperqualificada que é alguém que faz medicina. Porque alguém que Sim, faz medicina é uma mão de obra hiperqualificada. Tipo, a sim. gente é muito foda por passar em medicina, ponto final. Quem passa em medicina sabe disso. Só que a gente passava 6 anos para poder agregar a sociedade. A gente passava 6 anos vendo aula, tipo, importante, importante. Mas, Depois caraca, começar. dava para ajudar antes, né? E é o que a Sim, gente está fazendo aqui, é estruturando isso para permitir vai lá, eu adoro dar esse ponto, todas as pontas tenham mais segurança. Porque o mentor da mentoria na M, ele tem mais segurança de conseguir contando fazer o curso com qualidade, etc. E ele também tem mais segurança de, tipo, mentorar bem os alunos que ele vai acompanhar. Ponto. Porque ele fica muito focado só em dar uma mentoria, não se preocupa com exato. as partes burocráticas, pedagógicas, a gente está fazendo todo esse restante. E o aluno, na outra ponta, está com segurança, saber que o mentor realmente vai fazer um acompanhamento de qualidade, não vai estar lá com 50, 70 alunos, porque tem muita mentoria individual que É. uma pega 50, 70 alunos. Cara, o mentor não vai te acompanhar tão bem. Medo desse nó e já era. Exato. Então, assim, quando a gente faz isso, a gente ajuda para que, cara, assim, quem tá na jornada tenha mais segurança de dar esse passo. Porque eu vou dar o meu lado. Cara, no meu momento de preparação, foi uma péssima experiência. Tipo, tentar Sim. ter mentorias. Primeiro que não tinha gente oferecendo, e os que ofereciam eu percebia que não era um negócio individual, era largado. Então é foda, né? Tem muito conteúdo na internet, muito conteúdo gratuito que todo mundo produz, sabe? Então, acho que se você tenta ver tudo de tudo em todos os canais possíveis, eu acho que você fica desnorteado com esse boom de informações, mais as informações que você vai ter que aprender para passar no cursinho, sabe? E quando que você tem uma ambiência que realmente te direcione o que você precisa ver e que te dê a certeza de que você está no caminho certo, cara, você poupa ali um lado psicológico que vai ser crucial e determinante na hora da prova, sabe? Então, eu acho que a AM Perfeito. tem esse propósito.
é de justamente te preparar para saber que você está no lugar certo, está fazendo o que você está. E se você errar, não tem problema. Tem alguém que está ali para falar, cara, você precisa melhorar isso. Então é isso que eu acho que esse ecossistema, eu acho que é mais que um cursinho, um ecossistema, sabe? De pessoas que realmente estão ali com você para aprovação. Acho que é crucial isso, cara. Massa, bicho. É isso aí. É isso aí. Diogão, meu amigo, só agradecer. Eu que Conteúdo agradeço pelo espaço, 10/10. cara. E eu acho que será o primeiro de muitos, se Deus quiser, tá? Tamo por aqui. Acho que a gente tem muito a agregar, né, para te ajudar a produzir mais e melhor, e você do nosso lado também. Então vamos juntos. Será uma ótima jornada. Vamos embora. Então valeu, se você ficou até o final do vídeo, não se esquece disso aqui. Vou mostrar. Vai. É apenas questão de tempo, tá? Essa Lembra frase disso. nunca foi tão real, cara. Essa é a melhor coisa. Se você quiser cravar em 15 post-it em todos os cômodos da sua casa, é a melhor coisa que você pode fazer para você. É realidade pura isso daí. É só É questão de tempo. apenas questão de tempo. Apenas questão de tempo. Então é isso, doutores e doutores, muito obrigado. Diogão, valeu, tamo junto. Até Valeu, a próxima. muito obrigado.